Todos os dias, o meu marido desligava o Wi-Fi da nossa casa e quando eu descobri o motivo, eu fiquei completamente horrorizada. Parte 2. Quando foi no mesmo dia, aconteceu a mesma coisa. Chegou às 22 horas, o meu marido desligou o Wi-Fi e chamou pra gente dormir. A gente foi pro quarto, eu me preparei pra dormir, dei boa noite pra ele. Eu virei pro lado e fingi de conta que eu estava dormindo. Quando deu mais ou menos 1 hora que a gente tinha se deitado, eu senti o meu marido se mexendo na cama. Ele se levantou, colocou a mão no meu ombro e me deu uma chacoalhada pra saber se eu realmente estava dormindo. E eu segui fingindo que eu estava dormindo. Quando ele teve a certeza que eu estava dormindo, ele se levantou e saiu do quarto. E eu fiquei esperando pra ver se eu ia ouvir algum barulho de porta, se ele ia sair de casa, mas não, ele continuou dentro de casa. Aí que eu fiquei mais curiosa ainda, então me levantei pé por pé pra fazer menos barulho possível, saí atrás dele e fui em todos os cômodos da casa pra ver o que ele estava aprontando. Quando eu cheguei na sala, eu vi que ele tava no quarto que a gente fez de escritório. E aí dava pra ver que a porta do escritório tava entreaberta e a luz saindo ali de dentro do nosso escritório. E aí eu me aproximei ali do nosso escritório, né, que ele deixou a porta entreaberta, então dava pra olhar. E aí eu fui olhar pra ver o que ele estava aprontando. E gente, que cena horrorosa que eu presenciei naquele dia. Simplesmente tava o meu marido lá de frente pro nosso computador com uma das minhas lingeries dançando. Ele tava ali em um aplicativo de chamada de vídeo, simplesmente dançando pra quem estava do outro lado das câmeras. E eu fiquei tão chocada, tão horrorizada, que quando eu vi, eu simplesmente dei um grito. E quando ele viu que eu vi, ele simplesmente deu aquele pulo, ele veio direto na minha direção, disse que não era nada disso que eu tava pensando. Ele disse que ele poderia me explicar o que estava acontecendo. E aí eu já comecei a falar pra ele que eu não tava acreditando que ele tava fazendo aquilo comigo, que ele estava me traindo. Perguntei pra ele desde quando que ele estava fazendo isso comigo. E ele falou que ele não estava me traindo, que ele nunca tinha conversado com ninguém, que ele nunca mostrou o rosto na chamada de vídeo, que ele só dançava pra estranhos na chamada de vídeo, que era um feitiço que ele tinha, vestir as minhas lingeries e dançar pras estranhos do outro lado da câmera. E o motivo dele forçar a desligar o Wi-Fi todos os dias e me chamar pra ir deitar, pra mim não ter distrações nessas horas, pra mim deitar e ir dormir, pra mim adormecer depressa, né, e ele sair da nossa cama e fazer esses vídeos. E ele jurou pra mim que ele não faria isso mais, se eu perdoasse ele nunca mais faria isso comigo. Só que já tem mais de um mês que eu não consigo nem olhar na cara do meu marido, morta de vergonha pelo que ele estava fazendo. E eu realmente não sei o que eu faço, se eu passo uma borracha e sigo em frente ou se eu separo dele. E agora me conte aqui, o que vocês fariam no meu lugar?